Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, por esse momento de louvor, Senhor, por estarmos na tua casa, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e vem aqui nesta noite falar conosco, Senhor, através da tua palavra, Pai. Onde nós estamos dispostos a ouvir, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus colocarmos em prática, Deus. É assim que eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Magnificado, nosso magnífico Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o pregador de hoje à noite, eu costumo dizer aqui, vem de longe. Vem do Jardim, é América, é? Jardim América. É lá, final do Bessa, mais ou menos, né? Entre Bessa e Intermares. Por ali assim. Nosso querido presbítero Oriel Diniz. Nós temos aqui na nossa igreja, pela graça de Deus, eu costumo dizer aos irmãos aqui, 3 raridades, digamos assim. Pastor Antonino, lá da época de Calvino para trás. Daniel brincou de bila com Abraão, com Isaac, esse povo. E Oriel, meu querido contemporâneo, Oriel é só um ano mais velho do que eu, né, Oriel? Eu só sei que eu, Oriel, Daniel e Antonino dá quase 1 milênio. Então a gente, graças a Deus, nós temos essas preciosidades no conhecimento do Senhor para o ensino aqui na igreja. Pastor Antonino, que está adoentado também, eu creio que ele está em Recife com a esposa, que, lembra que domingo passado eu avisei? Ela vai se submeter, ou já se submeteu, não sei ainda, a um novo procedimento cirúrgico. A esposa de Antonino, Velúzia. E tem Antonino, na ordem, Daniel, Oriel e eu. Eu sou o caçula. Dos velhinhos de cabelo branco aqui na igreja, eu sou o caçula. É muita graça de Deus a gente ter esses homens de Deus aqui na nossa igreja, com o conhecimento que tem, com a experiência que tem, com a vida que tem com Deus, para nos ensinar, para ensinar a nossa igreja. Então eu quero convidar aqui o presbítero Oriel Diniz, que será o pregador desta noite, e eu vou ali para frente ficar também bebendo da palavra de Deus pela boca do meu amado irmão. Obrigado pela confiança. Muito mais que igual, hein? Eu disse aqui. Foi? Ó, deixa só para... Pode tirar. Bota atrás. Pronto. Meus queridos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos conversar sobre o primeiro sinal messiânico. Convido aos irmãos a abrirem as Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 2, e nós vamos ler dos versos de 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram.
Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este milagre, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Pai, humildemente, Senhor, estamos aqui para, juntamente com os nossos irmãos, meditarmos em Tua palavra. Preciso, Senhor, de Tua ajuda para que eu possa explanar de acordo com a Tua verdade e de acordo com a Tua vontade. Me protege, Senhor, de todo engano, para que tudo que aqui seja dito seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que Teu Santo Espírito esteja pairando sobre todos nós, abrindo o nosso entendimento e coração, para ouvirmos a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É assim que nós te oramos. Amém. Queridos, essa passagem, ela está no contexto que Jesus acabara, em termos, logicamente, em poucos dias, de ser batizado por João Batista. E Jesus tinha sido reconhecido por um senhor já de idade chamado Natanael como o Messias. E ele começara nesse momento a chamar alguns para que com ele participassem do seu ministério. Porém, fique claro, nesse momento não havia ainda começado o ministério oficial de Cristo. Por isso eu os convidei a nós meditarmos sobre o primeiro sinal messiânico. Antes de qualquer coisa, 3 observações importantes precisam ser feitas para que nós possamos entender melhor a passagem, ou seja, o texto que nós acabamos de ler. Nós estamos lendo o Evangelho de João, e o Evangelho de João tem suas características próprias. Em primeiro lugar, é bom nos alertarmos que esse milagre da bodas de Caná, ele foi planejado por Deus desde a eternidade. Isso para manifestação da sua glória. E que aquele momento, exclusivamente, ele foi reservado para o início da revelação do Messias. A segunda observação que nós não podemos esquecer para facilitar o nosso entendimento é que o Evangelho de João, diferentemente dos outros 3 evangelhos chamados sinóticos, João sempre salienta o elemento miraculoso apontando para algo mais. Essa é uma característica do Evangelho joanino. Vamos ver isso com mais detalhe. E por último, em terceiro lugar, a nossa observação é que João sempre orienta todo o seu discurso, sempre realçando o ofício messiânico de Jesus. O Evangelho de João, por isso, ele é caracterizado por sempre apresentar Jesus como o eterno Deus homem. Então, com essas 3 características, nós vamos agora meditar sobre o texto. O texto, ele fala de certas personagens, de certos entes, de certos fatos interessantes. E vamos aqui tentar rapidamente meditar sobre cada um. Em primeiro lugar, o texto nos fala sobre um casamento. Ora, o casamento para o povo judeu era algo de extrema importância. Porque a cerimônia do casamento representava ali o quê?
um novo núcleo familiar, e que esse novo núcleo familiar era responsável por transmitir a identidade do povo judeu. Daí eles darem tanta importância ao casamento. E aí vem o segundo ponto. Por ser tão importante, essa comemoração, às vezes, normalmente, demorava por 7 dias. A celebração era 7 dias. Graças a Deus, hoje mudaram, não é? Quem tem filho solteiro aí mudou, né? Esse costume, né? E uma coisa é fácil de observar. Se esse tempo era demorado e tinha convidados, o rodízio era um rodízio muito grande. Uns vinham, ficavam por pouco tempo, outros iam, passavam mais tempo. Isso é uma boa explicação para daqui a pouco, para falar sobre o quê? Sobre a falta do vinho. Mas o texto ainda, ele nos fala sobre um lugar chamado Caná da Galileia. Caná era uma vila simples, pequena, lógico, que ficava aproximadamente a uns 10 quilômetros de Nazaré. Olha, esse referencial Galileia, ele é muito importante. E essa importância nós veremos por quê daqui a pouco, certo? Tudo a seu tempo. Também o texto nos diz, se você deixa aberto aí o livro de João, vai acompanhando, que eu estou acompanhando, né? O capítulo 2, do verso 1 a 11. O texto também nos fala sobre convidados. E que entre esses convidados estava Maria, estava Jesus e alguns de seus discípulos. Como nós falamos, estava no começo do chamado aos discípulos. E o texto nos diz também que faltou vinho, que o vinho havia acabado. E por esse motivo do vinho haver acabado, começou, diz o texto, um diálogo entre Maria e Jesus. E que nesse diálogo houve 3 fatos ou afirmações que nos chamam a atenção. Maria, vendo a falta de vinho, preocupado, né, com o que poderia causar a festa, ela foi até Jesus e disse o quê? O vinho acabou. E aí surge uma das partes mais polêmicas do Evangelho. Jesus responde a Maria com tratamento de mulher. Mulher! E isso causou muita complicação. Só que quando nós vamos com tranquilidade fazer a análise, chamada diacrônica, ou seja, o que é que essa palavra Maria valia 2.000 anos atrás e o que é que ela vale hoje? Tira todo o trauma. A palavra é Senhora. Ao Jesus chamar mulher, ele está chamando Senhora. Mas não ficou por aí. Ele diz, o que é que eu tenho a ver contigo? Foi outra briga. Católico e protestante. Um querendo endeusar e o outro querendo. Infelizmente aconteceu muito isso na história da nossa igreja. Só que quando nós vamos, né, com humildade aos originais, o que eu tenho a ver contigo não é isso. É o que é que nós temos a ver com isso. Aí cabe uma reflexão. Primeiro, Maria era o quê? Era uma convidada. Você pode dizer o que quiser. É prima, não estou entrando em detalhe. Ela era uma convidada. Então, por ela ser convidada, em primeiro momento, ela não tinha nada a ver realmente com aquela festa. E segundo, é Jesus confirmando o porquê da sua existência. Por que que Jesus veio? Foi para resolver problema de festa de casamento? Não. Ele tinha uma missão e ele sabia bem qual era a sua missão. Isso, queridos, quer dizer o seguinte, ele continua, ainda não é chegada a minha hora. Ora, quando Jesus diz isso, vamos ver agora a frase toda, né? Senhora, o que é que nós temos a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Por quê? Porque Jesus, ele é um bom servo. Jesus, ele obedece o Pai.
E o relógio de Jesus não é o relógio do pulso dele, não. É o relógio do Pai. E o Pai ainda não tinha dado a hora. Daí dizer o quê? Que essa é a primeira revelação de Cristo como Messias, de começar o seu ministério. Outra coisa, com isso também, Jesus quer dizer o seguinte: mulher, senhora, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, eu não tenho nada, nós não temos nada a ver com isso. Esse problema é um problema material. Eu não vim para resolver problema material do homem. Porque se Jesus tivesse vindo para resolver o nosso problema material, a missão dele teria sido um fracasso. Quantas pessoas não estão em situação igual ou pior do que na época de Cristo? Então ele disse, não é chegado o quê? Não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque ele sabia que a missão dele era outra. A missão de Cristo, ele tinha convicção que ele veio sim resolver o problema do homem, mas não o problema material, o problema espiritual. Aquele problema que iria tirar o homem da morte eterna, espiritual para sempre. O texto ainda nos fala em 6 talhas de pedra. É outra polêmica, mas vamos ser aqui bem simples. Quando nós nos referimos a essas 6 talhas de pedra, 3 observações merecem ser feitas. Primeiro, as talhas, nós sabemos que era usada para quê? Para cerimonial de purificação ou até mesmo para o asseio antes ou após a refeição. Era o sentido daquela água acumulada. Creio que naquele tempo não tinha, como quem chama de bica, né? Torneira que ia lá e abria, não. Era recipiente que guardava. Agora, também merece a pergunta, por que talhas de pedra? Aí sim, porque a pedra, ela retém pouca impureza. Então, como era para purificação, eles faziam com pedra, porque ali o quê? Qual era o sentido? Purificar. Então, como a pedra é resistente, né, em guardar impureza, a água na pedra, ela se torna o quê? Mais límpida. Então, representaria mais o quê? A simbologia da purificação. E vem o número das 6 talhas. Toda vez eu quero quebrar. Toda vez. É outra complicação. E fala. Não. As 6 talhas, né, eles dizem metretas, né? Apenas representa que era uma quantidade significativa de água para a purificação que ali estava. Ou mesmo para servir o quê? Os convidados. Era uma festa de 7 dias. E aquelas 6 talhas representavam aproximadamente 400 a 500 litros d'água. Também o texto nos diz que Jesus e Maria deram ordem aos servos. Primeiro foi Maria. Depois que Jesus tem esse diálogo, né, com ela, mulher, que eu tenho a ver contigo, não é chegada a minha hora. O texto diz que imediatamente ela se dirige aos servos e diz, olha, tudo que ele mandar fazer, vocês façam. Imediatamente, o que é que Jesus diz? Encha as talhas. E o texto diz que eles encheram completamente. Ora, peraí. Eles encheram completamente. Se eles encheram completamente, só tem 2 soluções. Ou elas não estavam completamente cheias, ou elas estavam o quê? Elas estavam vazias. Não é isso? Muito bem. Por fim, não é? Quando Jesus dá a ordem, eles enchem, aí Jesus diz, olha, pegue um pouco e leve ao mestre Sala. E eles pegam e levam ao mestre Sala. Detalhe, o mestre Sala não estava sabendo de nada. Ele estava em outro ambiente. Aí o texto diz o seguinte, que ao experimentar aquele líquido,
Ele ficou, o mestre-sala, tão maravilhado pelo sabor de um vinho puríssimo, ao ponto, está no texto literal, dele procurar o noivo e fazer a seguinte afirmação: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. E aí, praticamente, termina a narrativa, mas vem agora, gente, o mais importante. Se você puder, acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Lá no verso 11, você vai ver que termina assim: com este milagre eu acrescentei, porque o texto dá autoridade para isso. Jesus deu princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O milagre, naquele momento, começou o quê? Os sinais. Cabe ressaltar aqui que o milagre de Jesus transformar água em vinho é bem mais significativo do que o milagre em si mesmo. Aquela transformação, o Espírito Santo mandou João dizer que era um sinal. Ora, nós sabemos que um sinal, ele vale muito mais do que o símbolo. Todo mundo aqui ou dirige ou já andou de passageiro. Você vem na estrada, tem lá, cuidado, curva perigosa, 200 metros à direita. Você está vendo aquele sinal. Você está vendo a curva a 200 metros à direita ou a 500 metros à direita? Você está vendo? Não. Mas aquele sinal está ali alertando que ele representa que alguma coisa na frente vai acontecer. Então, trazendo isso para o texto, o que é que nós podemos dizer? Que o milagre de transformar a água em vinho não é puramente um milagre, não. Ele está apontando para uma coisa maior. Porque maior do que a placa que diz, se você não tomar cuidado, você vai se esborrachar, é você chegar lá na frente, não entender o sinal e se esborrachar. Ora, todos esses entes que nós levantamos aqui, Caná da Galileia, o vinho e etc, etc, né? Segundo o apóstolo João, eles são o quê? Sinais. Eles são sinais. João diz que eles são sinais. Então, se eles são sinais, eles apontam para alguma coisa. Para o que é que aponta? Agora vamos começar. Por que é que os sinais aqui citados, que eu chamei de entes, Galileia, as talhas, e a conversa e etc e tal, né? Tudo que eu citei aqui são sinais. Eles estão apontando para quê? Caná da Galileia, como nós dissemos, esse referencial Galileia é importante. Esse sinal de Jesus não podia ser feito em outro canto. Só podia ser feito na Galileia. Sabe por quê? Profecia. Abra sua Bíblia aí, agora abra mesmo, né? Para ler. Sei lá se eu não estou, né, ruim da vista, né? Lá no capítulo 9 do livro de Isaías, e vamos ler os 2 primeiros versos. Acompanhe comigo a leitura. Isaías, os 2 primeiros versos. 9, 1 e 2. Diz assim, ó, verso 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Era justamente onde fica Caná da Galileia, que é aquela região
que nem o Império Romano conseguiu dominar. Ali tinha todo tipo de gente. Era Caná da Galileia, ao norte de Jerusalém. Ali tinha judeu, tinha samaritano, tinha grego, tudo. Era uma confusão. Muito bem. Então, quando eu pego esse texto, mas peraí, o que é que tem a ver com a boda de Caná? Tem, porque se você for para o verso 6, o que é que você lê? Quem é esse que Deus vai enviar? Está aí no verso 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. Qual é o nome dele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem é esse, a não ser o Messias prometido desde o dia que Adão, expressão nordestina, pisou na bola? Lá em Gênesis 3,15. Jesus Cristo. Então, Caná da Galileia, Jesus seria enviado a começar o seu mistério aonde? Na Galileia. Profecia. Mas também nós falamos o sinal de muitos convidados. Muitos convidados. Ora, a Bíblia, nós sabemos que ela está recheada de afirmações que na volta de Cristo vai ter o quê? Um grande banquete, uma grande comunhão, fartura. Tem até uma parábola que o filho do chefe, né, ia casar, ele chama os amigos influentes. Aos amigos, eu não posso porque eu tenho que não sei o quê, eu não posso, tal. Ele agora chame aleijado, cego, todo tipo de gente. Para quê? E dá o nome, bodas do Cordeiro. E bodas quer dizer o quê? Casamento. Nós somos a noiva, a igreja é a noiva de Cristo. E naquele primeiro momento que ele se apresenta em glória para a sua missão, ele está vindo o quê? Buscar a sua noiva. Começar o seu ministério, que ainda está continuando. Por quê? Porque ele vai voltar. É o agora e o ainda não. Mas também nós falamos sobre as 6 talhas. E nós vimos que essas 6 talhas serviam para quê? Para purificar. Mas essas talhas eram talhas de pedra. E conforme diz o texto, elas não estavam completas. Quando Jesus veio, estava naquele limite entre a velha e a nova aliança. Era um tempo de quê? De transição. Então, aquelas talhas de pedra, a purificação representava o quê? Todas as promessas feitas no Antigo Testamento, antes da vinda do Messias. Será que tem alguma coisa errada? Eu digo não. Sabe por quê? Jesus foi batizado? Foi. Por quem? João Batista. Ele batizou com quem? Com água. E ele disse, eu batizo com água, agora aquele que vem vai batizar com o quê? Com Espírito e com fogo. Então a água representava ali, naquele momento, o quê? Representava toda a antiga aliança. Quanto ao vinho, é notável considerar que é a primeira vez que a Bíblia menciona vinho como cerimonial. Sabe quando foi? Foi quando Abraão foi socorrer o sobrinho dele Ló. 5 reis, ganhou a guerra e foi oferecer oferta ao Senhor. Lá em Gênesis 14:11, salvo engano. Quando ele chegou lá para oferecer o dízimo, o que foi que Melquisedeque deu a ele? Pão e vinho. Só que quando você se transporta para Hebreus capítulo 7, o autor diz, esse cordeiro, esse sacerdote, ele é da ordem de quem? Melquisedeque.
Melquisedeque, eu vou derrubar. Melquisedeque é pão e vinho. A ordem de Melquisedeque, a nova aliança. Como se não bastasse, muito ou mais especificamente, é o próprio Jesus que caracteriza o vinho como o sangue do Cordeiro perfeito, que purifica o homem de todo pecado e por toda a eternidade. Palavras de João, o mesmo evangelho, lá no capítulo 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, ao Jesus transformar água em vinho, ele estava simbolizando a transição da sombra para o objeto real. A tipificação, sombra. Agora não é mais aquele cordeiro perfeito, aspas, né? Que o homem pega. Não, sem defeito, não. Eu agora sou o cordeiro. Aquele sangue daquele animal agora não é mais do animal, agora é meu. E ele vai ser o quê? Simbolizado com vinho. Então, nesse momento, em outras palavras, ao transformar água em vinho, Jesus está cumprindo todas as promessas do Antigo Testamento que apontavam para o Messias e que agora elas começariam a ser cumpridas. Eu acho que vocês estão dizendo, ele esqueceu do casamento, que é o mais importante, né? Que tem bolo, tem Coca-Cola. Ele esqueceu do casamento. Não, esqueci não. Foi proposital. Porque o casamento nessa conjuntura é o maior sinal desse momento de Cristo. Vamos ver. E agora nós não vamos mais usar apontamento, vai aqui na cabeça, né? Repare bem. Jesus, ele veio resolver o meu problema, o teu problema, que não foi criado nem por mim, nem por você. Foi criado por quem? Por Adão. Se você não quer aceitar, tudo bem, o direito seu, mas a Bíblia diz que foi Adão. Daí dizer, primeiro Adão, segundo Adão, Cristo. Nosso representante federativo, porque foi assim que Deus quis. Ele é Deus, então ele pode. Então Jesus, ele veio numa missão de resolver, ou seja, em bons termos, reparar o erro, a desobediência de Adão. E o maior mérito de Cristo é único, obediência. O resto, tudo é consequência de quê? Da obediência. Esse é o mérito de Cristo. Como tudo aconteceu? Começou como? Começou quando Deus criou o homem, viu que o homem estava só, não era bom ele estar só, criou a mulher, juntou, e lá diz, lá em Gênesis, homem, mulher, larga pai, eles não tinham, né? Mas esse é o sentido, né? Larga todo mundo, se juntam, formando o quê? Uma só carne. Agora presta atenção. A Bíblia também diz que todo fim de tarde, Deus ia lá no jardim, passear, dá a entender isso o texto, de conversar com Adão. Tanto é que quando Adão peca, Deus chega, Adão, onde é que estou aqui, Senhor? Oxe, está escondido por quê? Então, era a comunhão de Deus. Agora, interessante, quando Deus cria o homem, o casal, ele faz um jardim especial. Éden era uma região, o jardim não. Era um jardim especial. Porque ali era o lugar de adoração, da comunhão do homem com Deus. Era o jardim do Éden. Onde é que tu tirasse isso? 1 Reis, se você for, quando chegar em casa, você vai ler 1 Reis, capítulo 6, 29 a 35. Quando Salomão construiu o templo projetado pelo seu pai, o texto diz, é literal, da parte mais interior até a parte mais exterior, toda a ornamentação do templo de Salomão, quem olhasse via um jardim. O jardim era o lugar
de adoração. Ali, com o casamento, me permitam chamar assim, Deus criou a sua igreja. Não como hoje, instituição, não, mas em essência. Por quê? Qual é a finalidade da igreja? Adorar a Deus. Então, quando ele fez o homem e a mulher, ali ele constituiu o quê? A sua igreja, em essência, em significado. Aí vem Jesus em Mateus e arremata. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu. Adão e Eva são 2, não é? Então, Jesus, se está adorando, Jesus está lá. É a igreja de Cristo. Mas não fica por aí. A história continua. Então, a partir desse momento que o homem cai, Deus agora, logicamente, que Ele nos trata pessoalmente, mas Ele nos trata também como família, como igreja. A partir desse momento, a Bíblia é claríssima. O homem pecou. Deus deixou o homem andar com seus próprios pés. Aí lá em Gênesis 4, Deus diz, rapaz, Noé, o homem entrou em tal estado de depravação que eu vou destruir o mundo. É um termo que usa para expressar o que Deus estava sentindo. Eu vou destruir. Eu me arrependi. Só que Deus não se arrepende. É uma maneira de falar. Está tão quente que eu estou pegando fogo. Estou pegando fogo? Nesse sentido. Tem até um nome, né? Patol, não sei o que, elogia. Tem um nomezinho assim, né? Então veja bem. Desse momento em diante, Deus salvou a humanidade em quem? Foi em Noé? Que ele salvou? Foi? Não. Noé, a esposa, os 3 filhos, as 3 esposas. O que é isso? Família. Família. Depois que ele resgata a humanidade em Noé, logo a humanidade voltou como sempre, né? Lembra o livro de Juízes, né? O homem peca, ora a Deus, se arrepende, ora, e Deus manda o quê? O socorro. É a mesma coisa, não vai parar nunca não, porque essa é a nossa natureza, falando da natureza humana. Aí chegou o quê? A hora dele colocar em prática o que ele prometeu lá a Adão e a Eva, que viria um para esmagar a cabeça da serpente. De onde? Adão não, que Adão? Abrão, vem aqui, sai de tua parentela e em ti farei o quê? Eu te farei homem feliz, te farei homem rico. Não, em ti farei feliz todas as famílias da terra. Família. E a história continua. Vem Jacó com sua família, comete aquele absurdo, todo mundo está lembrado, né? Os filhos de Jacó mataram covardemente o filho daquele rei que queria casar com a filha de Jacó, mandaram circuncidar os rapazes lá, tudo circuncidado, mataram tudinho covardemente. Jacó disse para o filho, vocês me tornaram maldito. E Deus os levou para onde? Para o Egito. Vai, Jacó, os outros ficam? Não. Familhinha. Foi a família de Jacó. E a história continua. E a história continua. Depois de muito tempo, no Egito, vem a escravidão, conforme Deus prevera, lá em Abraão, capítulo 15 do Gênesis, quando ele faz o pacto. Vocês vão passar 400 anos escravos. E passaram. Quando termina a escravidão, Deus resgata, dá aquele sinal do cordeiro. É ou não é? Lá em Êxodo 14, ou é 12, me perdoem. Tenho direito, meus cabelos brancos. Só que ele diz assim, Moisés, diz a todo mundo que pegue um cordeiro, sem defeito, mate. Agora, aquelas famílias, olha, aquelas famílias que não têm condição, família. E depois, quando eles saem do Egito, chegam no deserto, agora isso é certo. Êxodo 19, 5 e 6, com toda certeza, eles dizem, vós sois o quê? Raça eleita, sacerdote real, povo de minha
propriedade, vocês são minha família. Aí lá em Números ela arremata: vocês pensam que eu chamei por vocês porque eu escolhi vocês, porque vocês são poderosos? Porque vocês são povo guerreiro? Não, foi por amor. E continua. Aí vem o livro de Juízes, tomam a terra, e a gente vê que ali sempre está presente o quê? A família. Aí chega no coroamento de quê? Do rei Davi. E é nesse coroamento do rei Davi que ele diz o quê? Davi, jamais deixarei faltar alguém para assumir o teu trono. Jamais deixarei faltar descendente. O que é descendente? Tem descendente sem família? Não tem. É a família. E essa família hoje, queridos, é chamada família da aliança. Aí fica agora, concluindo, a reflexão para mim, em primeiro lugar, e depois para vocês. Eu preciso mais do que vocês aprender. Olhe, Jesus fez a sua parte. Ele veio nos resgatar. E seu ministério começou naquele momento, naquele casamento, porque assim aprove a Deus. Aprove a Deus. Porque para Deus nós somos uma família. E o texto nos falou de quê? Convidados. Estava Jesus, Maria e convidados. Eu não sou Jesus, nem você é Maria, mas nós somos convidados. Nós fazemos parte desse banquete. As bodas não é de Caná, do Cordeiro. Agora cabe a você. O convite está feito. Venha fazer parte da família da aliança. Na realidade é Ele que chama, na realidade é Ele que convence, na realidade é Ele que move os nossos corações através do Espírito Santo. A nós só compete: Senhor, tenha piedade de mim. E me deixe, Senhor, se for tua vontade, em nome de Jesus, fazer parte do banquete das bodas do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, mais uma vez queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra. Mais uma vez afirmamos, precisamos do teu Espírito para mover nossos corações, para abrir nossas mentes e nós vermos a responsabilidade que nós temos para contigo. Muitas vezes, Senhor, nós dizemos somos eleitos. Então, se somos eleitos, nós podemos fazer o que quiser. A tua palavra não diz isso. A tua palavra diz: nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Por que, Senhor, nós precisamos ser santos e irrepreensíveis? Aí Pedro nos diz: para sermos testemunhas daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Então, Senhor, dá-nos a honra, dá-nos força, perseverança, para nós sermos essas testemunhas que tu não precisas, mas que tu nos glorificastes em Cristo, nos justificaste em Cristo, para que nós fôssemos essas testemunhas. Mas para nós sermos boas testemunhas, nós temos que conhecer os fatos, e os fatos estão em tua palavra. Nós temos que aprendê-la. Então nos ajuda, Senhor, nos dá humildade, nos dá sabedoria. É assim que nós rogamos e te pedimos. Não por merecimento, mas sim pelos méritos de Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Que Deus nos abençoe.